a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Você que está aí na sua casa também, nos assistindo pelo Facebook, que o Espírito do Senhor esteja sobre vocês também, neste momento de culto, neste momento de adoração. Quando falamos sobre a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, nós sempre entendemos que devemos caminhar sem tropeçar, apesar de tropeçarmos sempre. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos dá uma orientação sobre essa caminhada. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. O autor da carta vem do capítulo 11 falando sobre a fé, sobre pessoas que tiveram o seu testemunho, que receberam de Deus a graça pela sua fé, pela obediência, que tiveram a Deus por fé. E ele então começa o capítulo 12, dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O Senhor acrescente a leitura da sua palavra. Convido você a curvar a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, a Deus, por mais este momento. Te agradecemos porque podemos estar reunidos aqui em torno da tua palavra, Pai. O Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e que tudo que fizermos aqui, tudo que for falado aqui, seja para a tua honra e para a tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Eu falava sobre a nossa caminhada cristã deve ser compreendida e seguida com amor e com disposição no serviço e no testemunho do Senhor. E nós devemos ter como parâmetro principal ou único nas nossas vidas o nosso Senhor Jesus. Devemos caminhar a nossa caminhada nas pegadas de Jesus. Diz que o discípulo fiel é aquele que recebe no rosto a poeira dos pés do seu mestre. E assim nós devemos ser com Jesus, andar muito próximos dele. Aonde Jesus colocar os pés, na marca das pegadas de Jesus, nós colocarmos os nossos pés também. E não tirar dele nunca o nosso olhar, não tirar dele nunca o foco para a nossa vida, para essa nossa caminhada. E esse texto aqui, a palavra-chave desse texto, está no versículo 2, que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então ele diz que nós devemos estar olhando. A palavra-chave desse texto é olhando. Olhando no original significa ver de longe, ou seja, desde longe você já começar a fixar os olhos e também desviar o olhar de todas as distrações, a fim de fixar o olhar em um único objeto, e aqui no caso ter os olhos somente para Jesus. Ter em Jesus a nossa motivação para essa caminhada, ter em Jesus o nosso principal incentivo para essa caminhada. Que nada nesse mundo desvie a nossa atenção do nosso mestre, que nada nesse mundo desvie a nossa atenção de Jesus, que é, como o texto diz aqui, o autor e consumador da nossa fé, e nele nós temos que ter o nosso foco, a nossa direção. Então para que essa caminhada seja sempre fixada com o nosso olhar em Jesus, nós devemos observar alguns pontos que esse texto nos ensina. Então, em primeiro lugar, nós devemos caminhar olhando para Jesus e não para os embaraços
ao que seriam os embaraços. A gente presta atenção hoje, pelo menos eu que estou mais ligado, não por gosto, né, mas até por necessidade da internet. A gente encontra muita coisa na internet que é embaraçosa. Pessoas usando a palavra de Deus, usando textos bíblicos para ensinamentos enganosos, confusos, ensinamentos que confundem, que embaraçam a nossa mente, ensinamentos fora até das Escrituras. Nós podemos citar, entre outras, que é mais conhecida, é a teologia da prosperidade, por exemplo. Ela prega um Jesus pré-ressurreição. Ela prega um Jesus que você precisa dele quando você tem uma necessidade física, uma necessidade material. Então tem muitas lideranças ensinando hoje você buscar a Jesus porque você precisa de algo. Eu estou desempregado, procure Jesus. Você precisa procurar uma igreja. É isso que a gente escuta muito. Então, assim, as pessoas têm procurado e as pessoas, como não têm muito conhecimento, acabam indo atrás disso. E essas lideranças se esquecem de ensinar que nós precisamos de Jesus porque somos pecadores. Nós não precisamos de Jesus porque nós queremos trocar de carro, não é meu caso, né? Nós não precisamos de Jesus porque estamos desempregados, também é meu caso. Nós não precisamos de Jesus por nada disso, nós precisamos de Jesus porque nós somos pecadores. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas você precisa de Jesus porque você é pecador. E dentro dessa linha teológica, ficou difícil de pregar Jesus para o rico. Porque uma pessoa rica acha que não precisa de Jesus. Ela tem dinheiro, ela compra tudo que ela precisa, ela consegue um bom plano de saúde. Então, se eu preciso de Jesus para ser curado, se eu preciso de Jesus para trocar de carro, se eu preciso de Jesus para reformar a casa, mas eu tenho dinheiro para isso tudo, então não preciso de Jesus. Quando a grande verdade é que nós precisamos de Jesus porque somos pecadores. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, a grande verdade é essa. E nesse sentido, eu costumo sempre incentivar os irmãos a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Tenha em casa uma Bíblia de estudo, pesquise a Bíblia, converse com a Bíblia, dialogue com a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, o pastor está aqui, né, pastor? Vou dar mais uma atribuição para o pastor aqui, tá? Se você está lendo, não teve uma pouca compreensão do texto, entre em contato com o pastor, converse com ele, né? Nossos presbíteros também estão à disposição para orientar os irmãos, para evitar de cair nesses enganos, nesses embaraços que estão sendo apresentados pelo mundo. E sobre isso, o profeta Oséias, ele fala de dois pontos importantes. O primeiro dele, do capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias diz assim, Deus falando através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O profeta Oséias já nos alertava a respeito disso. A falta de conhecimento do Senhor nos leva à destruição. Nos leva a caminhos que não são os caminhos corretos da parte de Deus. E depois, do capítulo 6, ele dá um alerta. No capítulo 6, do versículo 3, o profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então não basta apenas conhecermos, temos que prosseguir conhecendo ao Senhor sempre, cada vez mais, para que nós não sejamos embaraçados, para que nós não sejamos enganados por esses ensinamentos que aparecem às vezes como um ensinamento bíblico, porém ele é recheado, vamos dizer assim, de heresias. Eu vejo muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico, mas acham que recebem uma revelação e está tudo certo. Muitas vezes não estuda e acaba que os ensinamentos não são verdadeiros. Então, por isso nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre falo e eu insisto nisso. Leia a Bíblia.
sabe? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Um outro aspecto que nós devemos observar nessa nossa caminhada, que nós devemos olhar somente para Jesus e não para as contradições, que tão perigosos quanto os embaraços, quanto os enganos são as contradições. São aquelas ciências que contradizem, que confrontam a palavra de Deus, querendo nos mostrar que a palavra de Deus está equivocada. São ciências que tentam comprovar. Existe gente hoje até querendo reformar a Bíblia. O irmão já deve ter ouvido isso. Tem gente querendo mudar a Bíblia. Tem algumas coisas da Bíblia que não dá para hoje, eles dizem. E eu conversando com um filósofo e teólogo, amigo nosso, conversando na casa dele, ele é teólogo e é filósofo. E ele disse, eu falei, no meio da conversa, eu disse assim: mas você concorda comigo que a nossa salvação é pela fé? Aí ele me disse assim: mas isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser revisto. E depois veio com toda aquela argumentação dele, filosófica a respeito disso. Quer dizer, a filosofia dele está contradizendo a teologia dele, e eu não sei se ele não se deu conta disso, ou não sei se ele realmente concorda com isso, não consegui ainda entender qual que é o pensamento, mas a verdade é essa. Algumas ciências e algumas pessoas têm, se você provavelmente já teve a oportunidade de conversar com ateus, os ateus, uma vez uma pessoa disse para um ateu: mas se você está tentando provar que Deus não existe, já é sinal que ele existe, não é? Já é o sinal que Deus existe, e vocês tentam provar que não, e acabam se confundindo nas próprias argumentações e de tentar contradizer a palavra de Deus. Então, uma outra linha que nós devemos evitar e sair desse foco, desse caminho, e olhar unicamente para Jesus. A gente vê muitas palestras, vamos dizer assim, sermões, que são verdadeiras palestras motivacionais. São sermões que não apontam para a realidade. Você é pecador, precisa de arrependimento. São sermões que elevam a autoestima, elevam a nossa moral, nos fazem entender que nós somos bons, somos vencedores e tudo mais. Então nós temos que ter esse cuidado. Se nós estamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é o caminho. É na palavra de Deus que nós conseguimos olhar unicamente para Jesus. É somente na palavra de Deus. Nós podemos conhecer tudo, nós podemos saber de tudo, podemos estudar muito, mas nós nunca devemos trocar a viva palavra de Deus por qualquer outro conhecimento da ciência. Sempre firmados na palavra de Deus, que é onde nós vamos conseguir olhar fixamente para Jesus. Um outro aspecto que nós devemos observar é que nós devemos seguir olhando para Jesus, como os nossos irmãos do passado. Nós vemos no próprio livro, na própria carta aos Hebreus, alguns exemplos, como Abraão, como José, como Moisés, pessoas que as suas vidas apontavam para Jesus, o seu testemunho apontavam para Jesus. E eles, pela fidelidade, pela fé, pela obediência deles, por não ter tirado os olhos daquele que os guiava, daquele que colocava neles a fé, na sua existência, eles alcançaram um bom testemunho. E também nós vemos mais recentes que eu digo, não é de agora, os apóstolos, que andaram com Jesus, e mais recente nós temos os nossos missionários, pessoas que andaram por esse Brasil e testemunharam de Deus, plantaram igrejas, testemunharam da fé, foram verdadeiros exemplos de vida cristã, de caminhada com Jesus. Nós devemos sim nos espelhar nessas pessoas e buscar ter essa relação com Deus, buscar ter esse entendimento com Deus e olhar sempre firme para Jesus,
sempre buscando na palavra de Deus o entendimento para as nossas vidas. E essa é a única maneira, só existe uma maneira de nós olharmos para Jesus, é olharmos para as Escrituras, olharmos para a Bíblia, olharmos para os ensinamentos que Deus coloca para nós na sua palavra. E assim como eu digo, né? Não precisa olhar para a pessoa que está do teu lado, não. Olha para a pessoa que está dentro de você e fala assim: leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, nunca abandone o estudo da palavra de Deus. Tenha o seu momento devocional, ele é necessário. Ele é necessário. Porque, como diz o salmista, assim como a corça anseia pelas águas, nós devemos ter essa ansiedade, esse desejo de Deus em nós, esse desejo do conhecimento da palavra de Deus. Então o texto, de uma maneira geral, diz que nós devemos então reconhecer que o nosso amadurecimento cristão, nosso amadurecimento espiritual, vem por um esforço diário de aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, de viver a palavra de Deus. Charles Spurgeon disse assim: visite vários livros, mas faça morada na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você tem o seu porto seguro, o seu lugar de descanso, o teu abrigo. Você pode conhecer tudo, mas o teu abrigo, a sua morada, o seu retorno é a palavra de Deus, não saia dela. Nós devemos também nos afastar, principalmente da preguiça. A preguiça. Temos que ser diligentes na busca pela santificação. Como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E muitas vezes nós não temos tempo para a Bíblia, mas temos muito tempo para o WhatsApp, temos bastante tempo para o Instagram, temos todo o tempo do mundo para o Facebook. Aí quando vemos, passou o dia, e quanto tempo nós tiramos para a palavra de Deus, para a meditação, para a nossa leitura devocional, nosso momento com Deus. Então nós temos que ter essa diligência, temos que ter essa disposição. Quando formos parar para fazer qualquer outra coisa, primeiro lembrar da palavra de Deus e buscar nela o nosso conhecimento, o nosso entendimento, porque é a Bíblia que é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática para o dia a dia. Nós devemos também rejeitar qualquer atitude ou prática que impeça a nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes nos aparecem situações que vão, de certa forma, tirar o nosso foco de Jesus, que vão nos afastar, não nos afastar de Deus de uma vez, mas vão tirar aquela nossa comunhão, vão acabar nos distraindo um pouco. Nós temos que ter esse senso, esse sentido, né, de essa vigilância, para poder entender o que realmente vem de Deus para nós ou não. Nós temos que prestar atenção nisso. Isso nós só conseguimos com a vida colocada na palavra de Deus, diariamente. Nós devemos também modelar a nossa vida de acordo com Jesus. Nós devemos seguir os passos de Jesus, como eu disse lá no começo. Onde Jesus colocar os pés, nós colocamos os nossos pés. Nós vamos seguir sempre nessa caminhada, olhando fixamente para Ele, sempre nos caminhos que Ele colocou para nós. Nós devemos também receber e aceitar a disciplina e a correção de Deus. Ela é muito necessária para o nosso crescimento espiritual. Muita gente se revolta com Deus, se rebela contra Deus, porque queria de um jeito e Deus fez de outro, ou queria de um jeito e não aconteceu. Aí Deus é ruim. Quando na verdade Deus está nos disciplinando, Deus está nos colocando de acordo com a vontade dEle. E isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa caminhada com Jesus. E nós devemos também, por último, não menos importante, honrar e considerar as nossas lideranças espirituais. Nós devemos honrar e considerar nosso pastor, nossos presbíteros, pessoas que Deus colocou para nos liderar, vamos dizer assim, né? Não no sentido pejorativo, mas para nos ajudar nessa caminhada, nos orientar nessa caminhada. São as pessoas que nós devemos procurar para que nos orientem a respeito da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Jesus. Amém? E
falando em honrar e considerar, só para conhecimento, esta mensagem que eu acabei de passar para os irmãos, guardado os seus pontos principais, ela foi pregada aqui, quando era a Igreja Betânia, no dia 19 de setembro de 2004, e pelo nosso irmão presbítero Mirito. O Senhor abençoe a tua vida, irmão. Amém? Amém, irmãos? Que Deus acrescente a sua palavra nos nossos corações, que nós possamos ter o nosso olhar fixados em Cristo na nossa caminhada, que nada desvie a nossa atenção, nós possamos buscar sempre o entendimento na palavra de Deus, buscar sempre a caminhada com Jesus na palavra de Deus, nunca nos esquecendo da nossa vida devocional, do nosso momento devocional, nós possamos estar sempre firmes nessa caminhada e que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua direção em nome de Jesus. Amém.